Algumas pessoas estão dispostas a dar tudo o que têm. Vender a casa, arriscar a carreira, até mesmo sacrificar a vida e não receber nada em troca, exceto o silêncio frio e o cinismo. Tóquio, 2016. Um caso que dividiu a opinião pública. Acontece que a bondade sincera não desperta gratidão. Às vezes, encontramos aqueles que se comportam de forma tão descarada que se permitem dispor dos destinos alheios, como se a vida de alguém fosse apenas uma ferramenta conveniente, usar e descartar. Jiang nasceu em 1992. Foi criada por sua mãe solteira, Jian Chaolian. A mulher tentou construir uma vida familiar com seu marido no nordeste da China, em uma cidade costeira onde o vento do mar cheira a sal e mercados de peixe. No entanto, o casamento desmoronou-se pouco depois do nascimento da criança. A menina ainda não tinha completado 1 ano. O pai simplesmente pegou suas coisas e foi embora, sem explicações, sem olhar para trás. Diane sempre sonhou em se mudar para o Japão, onde esperava encontrar uma vida melhor, um emprego melhor, uma vida mais tranquila, talvez até um novo começo. Agora, esses planos tiveram que ser congelados por tempo indeterminado. Os sonhos foram guardados numa gaveta distante, junto com fotos da juventude e passagens que nunca foram compradas. O pai biológico não mostrava interesse no destino da filha. O homem recusou-se categoricamente a manter qualquer contato e não oferecia nenhum apoio. Mudou de número de telefone, não respondia às cartas. Não havia obstáculos da parte dele, mas também ninguém pagava a pensão alimentícia. Diane Chaolian viu-se completamente livre nas decisões relativas à filha. Por um lado, ninguém a impedia. Por outro, tinha que carregar tudo sozinha, dia após dia, sem folgas nem férias. Criar a filha sem ajuda não foi fácil. A mãe trabalhava em 2 empregos, saía de manhã cedo e voltava tarde da noite. A menina queria passar mais tempo com ela, mas entendia a situação. Não fazia birra. Não exigia nada a mais. Muitas vezes, partilhava os seus sonhos, sentada com a mãe na cozinha depois do jantar. Crescer, conseguir um cargo bem remunerado, construir uma carreira, para que a família nunca mais passasse por dificuldades financeiras, para que a mãe pudesse finalmente descansar, para que não precisassem de contar cada yuan. E desde tenra idade começou a agir, não apenas a falar, mas a fazer. Na escola, Jiang era uma aluna excelente em todas as disciplinas. Os professores davam-na como exemplo para os outros alunos. Os colegas invejavam-na em silêncio. A menina tinha um dom artístico e era apaixonada por anime. Podia passar horas sentada com um lápis sobre uma folha de papel, desenhando personagens com o cuidado próprio de quem sabe ver os detalhes. A mãe levava-a a cursos extras para desenvolver o seu talento. Economizava consigo mesma, guardando um pouco de cada salário, apenas para que a filha pudesse estudar. Quando a filha chegou ao ensino médio, Jian sugeriu que ela fosse para o Japão, onde a indústria da animação mais prospera, onde os estúdios procuram talentos, onde se pode construir uma carreira de verdade e não apenas sonhar com ela. Para evitar problemas com o idioma, Jian inscreveu-se num curso de japonês e começou a estudar a língua em paralelo com os estudos na faculdade. Estudava à noite, aos fins de semana. Às vezes, adormecia sobre o livro, e a mãe cobria-a com um cobertor, sem coragem de a acordar. Para dar à filha a oportunidade de ir para Tóquio, Jian Chaolian teve que vender a casa dos seus pais, a mesma casa onde cresceu,
onde se lembrava de cada fenda na parede, de cada ranger do soalho. Comprou um apartamento menor, muito menor. A diferença do valor foi suficiente para a passagem de avião para o Japão e para o aluguel de uma casa para a filha nos primeiros tempos. Exatamente o suficiente para que a jovem pudesse estabelecer-se, encontrar um emprego e começar uma vida independente. Pela primeira vez na vida, mãe e filha, que nunca antes se tinham separado, ficaram distantes. No aeroporto, Jian ficou junto ao vidro a ver o avião descolar. Ficou ali por muito tempo, mesmo depois de o avião ter desaparecido nas nuvens. Mas a ligação entre elas permaneceu forte. Ligavam uma a outra diariamente e trocavam mensagens constantemente. A mãe perguntava sobre cada pormenor, o que comia, como dormia, se não tinha frio. A filha respondia detalhadamente, sabendo que isso a acalmava. Após a mudança em 2015, Jian entrou numa escola de línguas em Tóquio, um pequeno prédio num bairro residencial, onde cheirava a café da máquina no andar térreo e a livros didáticos velhos. Ela precisava de aperfeiçoar o seu japonês até o nível necessário para entrar no mestrado de uma universidade local. A escola tinha uma residência estudantil, onde a jovem se instalou. Um quarto para 2 pessoas, estreito, com uma janela para o pátio, onde os corvos grasnavam de manhã. Foi lá que ela conheceu Liu Xin. Desde os primeiros minutos de conversa, ficou claro que tinham muito em comum. Ambas tinham chegado recentemente. Ambas sentiam saudades de casa. Ambas tentavam adaptar-se numa cidade estranha, onde tudo era diferente, desde a comida até a forma como as pessoas se cumprimentavam. Começou uma amizade que estava destinada a ser fatal. As jovens realmente tinham muito em comum. Ambas eram da China e da mesma cidade, Qingdao. As suas famílias viviam a apenas 20 minutos de carro uma da outra. Talvez as suas mães comprassem vegetais no mesmo mercado. Talvez um dia tivessem estado na mesma fila no centro de saúde. O mundo revelou-se mais pequeno do que parecia. Liu Xin já estudava na escola de línguas há 1 ano, mas o japonês era difícil para ela. A gramática confundia-a, esquecia-se dos ideogramas. Nas aulas, distraía-se frequentemente, olhando pela janela. Faltava ainda 1 ano para terminar os cursos, embora o seu nível de conhecimento ainda fosse visivelmente inferior ao da sua nova conhecida. Jiang assimilava o material mais rapidamente e mostrava mais aptidão. Ficava depois das aulas, fazia perguntas, tomava notas extras. Por isso, concluiu o programa ao mesmo tempo que Liu Xin, em apenas 12 meses. No entanto, a sua fluência no idioma era consideravelmente superior. Os professores notavam isso. Liu Xin também notava, mas não o demonstrava. Em 2016, ambas entraram no mestrado em universidades diferentes, como tinham planejado. Apesar de estudarem em separado, passavam a maior parte do tempo juntas. Preparavam jantares na pequena cozinha da residência estudantil. Passeavam pelas ruas noturnas, onde o néon se refletia nas poças. Partilhavam planos para o futuro. Jiang adaptou-se com sucesso em Tóquio. Encontrou trabalho num pequeno estúdio que desenvolvia projetos de animação. Não era o mais prestigiado, mas era estável. Dava conta da carga universitária. Levantava-se às 6 da manhã para conseguir ir às aulas e ao trabalho. Escolheu conscientemente o caminho da carreira e da independência financeira, deixando os relacionamentos para depois. Quando as amigas falavam de rapazes, Jiang ficava em silêncio. Apenas sorria e abanava a cabeça.
Primeiro, a jovem queria alcançar estabilidade, trazer a mãe para junto de si e só depois cuidar da sua vida pessoal. As saudades da mãe eram fortes. Jiang ligava-lhe todos os dias. Geralmente, tarde da noite, quando voltava para casa cansada, mas ligava sempre. Partilhava notícias e sucessos, contava sobre o trabalho, sobre os elogios do professor, sobre o facto de que em breve conseguiria alugar um apartamento melhor. A mãe ouvia e acreditava. Em breve estariam juntas. Liu Xin, nessa altura, não estava muito interessada em trabalhar. Fazia biscates ocasionalmente, sem entusiasmo. Outras coisas a inspiravam. Ela conheceu um rapaz chamado Shen Shifeng. O jovem era 1 ano mais velho. Falava com confiança, olhava fixamente. A relação começou rapidamente. Rápido demais, pensando bem. As amigas continuaram a viver sob o mesmo teto. Apenas 3 meses depois, o namorado de Liu Xin mudou-se para lá, sem perguntar a Jiang. Simplesmente trouxe as suas coisas numa noite e ficou. Jiang ficou em silêncio na altura. Não queria estragar a relação com a amiga. Logo na semana seguinte, Jiang percebeu que tinha sido um erro. Shen Shifeng ocupava todo o espaço, falava alto ao telefone durante a noite, deixava a louça suja, olhava para Jiang como se ela estivesse a mais ali. Ele conseguiu convencer a namorada a mudar-se com ele para outro lugar. Insistia que uma terceira pessoa no apartamento atrapalhava, que precisavam do seu espaço pessoal. Claro que era apenas um pretexto. Liu Xin concordou. Jiang entendeu. Era hora de sair. Após a mudança da amiga, Jiang alugou um apartamento menor para uma pessoa, para economizar no aluguer. Um quarto numa casa antiga no bairro de Nakano. O papel de parede estava a descolar em alguns lugares, mas a casa era mais barata. E isso era importante. Liu Xin logo percebeu que o namorado não tinha a intenção de mudar o seu comportamento rude. O que parecia confiança revelou-se controlo. Ele verificava o telemóvel dela, exigia que ela dissesse onde esteve, com quem falou, levantava a voz por qualquer motivo. No final de agosto de 2016, a situação atingiu um ponto crítico. Durante mais uma discussão, Shen agarrou Liu Xin pelo braço, apertou com tanta força que deixou hematomas, e olhou para ela longamente com um olhar penetrante. Ficou em silêncio, apenas olhou. A jovem descreveria mais tarde aqueles olhos cheios de uma fúria que não precisava de palavras. Foi então que ela percebeu pela primeira vez do que o seu namorado era capaz. E decidiu terminar a relação. Como acontece frequentemente com manipuladores como Chen, ele não conseguiu aceitar a rejeição. Quando Liu Xin foi buscar as suas coisas, ele tentou mantê-la à força no apartamento. Trancou a porta à chave, pôs-se entre ela e a saída. A jovem conseguiu escapar, empurrou-o e correu. Mas o ex continuou a persegui-la na rua, gritava atrás dela, corria para alcançar. Foi preciso chamar os vizinhos para ajudar a acalmar o rapaz. Apenas a ameaça de chamar a polícia o fez recuar. Ele parou, respirava com dificuldade. Depois virou-se e foi embora. Mas o seu olhar prometia: isto não é o fim. Libertada da relação tóxica, Liu Xin quis voltar para sua melhor amiga. Sabia que Jiang não recusaria, nunca recusava. Mas agora ela tinha um apartamento pequeno, com proibição de inquilinos adicionais. O contrato de arrendamento era rigoroso, apenas um residente. Se violasse, seria despejada sem devolução do depósito. No entanto, Jiang não conseguiu recusar. Não sabia como.
e decidiram viver juntas novamente, apesar do risco. A mãe de Jiang, Jiang Qiulian, visitava regularmente a filha vinda da China, 2 ou 3 vezes por ano. De cada vez trazia algo de casa: peixe seco, os doces favoritos da filha, fotografias de família. Por causa disso, Liu Xin não pôde mudar-se imediatamente. Teve de passar algumas noites em casa de outra estudante conhecida. Esperou que a mãe de Jiang fosse embora. No dia 3 de setembro, ela mudou-se definitivamente para o apartamento de Jiang, localizado no bairro de Nakano. Trouxe 2 malas e uma caixa com coisas. Jiang ajudou a levar tudo para cima. Embora o senhorio tivesse proibido estritamente receber outros moradores, a jovem decidiu arriscar e ajudar a amiga. Afinal, a amiga estava em apuros, e os amigos existem para isso. A mãe de Jiang, que visitava ambas as jovens, notou imediatamente um padrão desagradável. A bondade da sua filha não recebia gratidão em troca. Liu Xin não fazia nada em casa. Não lavava louça, não levava o lixo para fora, não ajudava Jiang e cuidava exclusivamente dos seus próprios assuntos. Podia passar o dia inteiro deitada no sofá a mexer no telemóvel, enquanto Jiang, depois do trabalho, limpava o apartamento. Embora a amiga estivesse a arriscar perder a casa e ser despejada por causa dela. A mãe tentou falar delicadamente sobre isso com a filha, mas Jiang apenas encolhia os ombros. Ela está a passar por um momento difícil. A superar o fim da relação, vai passar. Não passou. Entretanto, o ex-namorado de Liu Xin não perdia a esperança de a reconquistar. Primeiro, tentou suborná-la com presentes, enviava flores para o trabalho dela, deixava caixas de bombons à porta da residência. Depois, implorou por uma segunda oportunidade e jurou mudar. Escrevia mensagens longas durante a noite, ligava 20 vezes seguidas. Nada funcionou. Liu Xin bloqueava os números, ignorava as mensagens, não reagia. Então, o jovem começou a ficar zangado. O tom das mensagens mudou. Surgiram ameaças. Começou a persegui-la. A jovem notava-o perto da universidade, perto do restaurante onde trabalhava. Ele ficava de lado, mas de forma que ela o visse. Depois, começou a ameaçá-la abertamente. Ele conseguiu descobrir que a ex-namorada vivia no apartamento da melhor amiga, pois Jiang não conseguiu recusar-lhe ajuda. A informação espalha-se rapidamente, especialmente entre estudantes compatriotas. Agora, ambas estavam em perigo. No dia 2 de novembro de 2016, à tarde, alguém tocou a campainha, de forma brusca e insistente. Jiang estava no trabalho, Liu Xin estava em casa. Ela presumiu imediatamente que era o senhorio. Talvez os vizinhos se tivessem queixado do barulho. Talvez alguém a tivesse visto a entrar com as chaves. O pânico apoderou-se da jovem. Ela sabia que a amiga estava proibida de alojar quem quer que fosse. Liu Xin ficou em silêncio, susteve a respiração, não abriu. A campainha tocou novamente, de novo e de novo. Ela ligou várias vezes para Jiang. Da primeira vez, ela não atendeu. Estava numa reunião. Da segunda, atendeu. A voz estava alarmada. O que aconteceu? Juntas, inventaram uma história. Apresentar-se como a irmã da dona do apartamento que tinha vindo visitar por alguns dias. O plano parecia simples. Só era preciso representar de forma convincente. Então, Liu Xin falou com o visitante inesperado através da porta. A voz tremia, mas ela tentava manter-se confiante. Disse em japonês: "Quem está aí?" Quando ele respondeu, ela percebeu com horror que era o seu ex-namorado, Chen. A voz era inconfundível. A jovem ligou novamente para a amiga e contou-lhe, em sussurros, rapidamente. Jiang disse que ia chamar a polícia, imediatamente.
Mas Liu Xin implorou-lhe que não o fizesse. Temia que ambas tivessem problemas, que o senhorio descobrisse que ela estava lá, que as despejassem, que tudo desmoronasse. Ela nunca abriu a porta. Chen ficou do lado de fora, tocava a campainha, gritava ameaças através da porta fina. Liu Xin encostou-se à parede no corredor e ouviu. O coração batia tão alto que parecia que se podia ouvir do lado de fora. Pelas 16h15, já tinha passado mais de 1 hora. O rapaz ainda não tinha ido embora. A sua voz tornava-se mais zangada. Isso alarmou muito a jovem. Jiang voltou do trabalho mais cedo. O chefe deixou-a sair ao ver como ela estava pálida e distraída. No corredor, iniciou-se um conflito entre elas e Chen. Ele exigia que Liu Xin saísse. Jiang estava entre ele e a porta, tentando falar com calma. Explicava que a rapariga não o queria ver, que ele precisava de ir embora. A porta do apartamento abriu-se. Liu Xin juntou-se à discussão. As duas raparigas falavam ao mesmo tempo, interrompendo-se uma à outra. As duas amigas levaram mais de meia hora para fazer o jovem ir embora. Ele resistiu, discutiu, ameaçou, mas, no final, virou-se e dirigiu-se às escadas, lentamente, olhando por cima do ombro. Entretanto, Jiang precisava de voltar ao trabalho para terminar o seu turno. O projeto era urgente, os prazos apertados. E a outra rapariga ainda tinha de ir para o seu. O turno no restaurante começava às 6 da tarde. Ambas se prepararam e saíram juntas. Trancaram a porta com as duas fechaduras. Verificaram 2 vezes. Caminharam cerca de 10 minutos até à estação de metro mais próxima. Falavam de coisas triviais. Tentavam acalmar-se. Não suspeitavam que, durante todo esse tempo, o perseguidor as observava. Ele seguia-as à distância, escondia-se atrás dos cantos, vigiava-as. Quando as amigas se separaram para os seus afazeres, Jiang em direção ao escritório, Liu Xin à estação que levava ao restaurante, Chen continuou a seguir Liu Xin, agora sem se esconder. Caminhava a poucos metros atrás dela. A rapariga apressava o passo. Ele também apressava. 16h43. O jovem começou a enviar mensagens ameaçadoras à ex-namorada, uma após a outra. O ecrã do telemóvel de Liu Xin iluminava-se com notificações. Ela não lia, mas via o início dos textos no ecrã de bloqueio. Ele tentava assustá-la, dizendo que enviaria fotografias íntimas aos pais dela se ela não voltasse, que contaria a todos como ela era na realidade, que lhe estragaria a vida. As mãos da rapariga tremiam enquanto segurava o telemóvel. Liu Xin chegou ao trabalho no restaurante às 6 da tarde. Entrou pela porta de serviço. Vestiu o uniforme. As mãos ainda tremiam enquanto atava o avental. Cerca de 1 hora depois, olhou casualmente pela janela e viu que o ex-namorado estava do lado de fora do estabelecimento, à espera. Simplesmente parado do outro lado da rua, a olhar para a entrada. Tinha um ar agressivo, a postura tensa. Nesse momento, a rapariga estava tão cansada da perseguição do rapaz desequilibrado que pediu ajuda a um colega mais corpulento. Um rapaz de uns 25 anos que trabalhava na cozinha e parecia imponente. Pediu-lhe que saísse com ela para a rua e se apresentasse como o seu novo namorado. Explicou a situação rapidamente, de forma confusa. O colega concordou, não fez perguntas desnecessárias. Saíram juntos. O colega abraçou Liu Xin pelos ombros. Chen olhou para eles de longe. O seu rosto contorceu-se. Ficou mais 1 minuto. Depois, virou-se e foi embora. Só então o perseguidor se foi. Liu Xin voltou para o restaurante e terminou o turno em modo automático. As mãos moviam-se sozinhas, a mente estava longe.
No entanto, cerca de 1 hora depois, Chen enviou outra mensagem, curta, clara. Se Liu Xin não ficasse com ele, ele faria com que ela não ficasse com ninguém. A rapariga assustou-se, leu a mensagem 3 vezes, mas não deu o alarme. Pensou, ameaças vazias, ele só está zangado, vai acalmar-se. Depois dos seus turnos, ambas as amigas ligaram uma à outra e dirigiram-se separadamente para casa. Já passava da meia-noite. O metro de Tóquio estava quase vazio. A ansiedade devido ao que acontecera não tinha desaparecido. Considerando o conflito com Chen, Liu Xin era a mais preocupada. Temia que o ex ainda estivesse à sua espera, que estivesse à espera perto de casa, que tudo começasse de novo. Ela até pediu a Jiang que a esperasse na estação de metro para irem juntas para casa. Tinha medo de ir sozinha. Ela concordou imediatamente, sem perguntas. Chegou mais cedo e agora esperava pela amiga na plataforma. Para passar o tempo, Jiang contactou a mãe e contou-lhe como o dia tinha sido louco. A mãe ouvia com preocupação. Dizia, talvez seja hora de ir à polícia, isto já é sério. Mas a filha desvalorizava. Está tudo bem, nós resolvemos. Liu Xin, entretanto, ia a caminho da estação e continuava a receber uma ameaça atrás da outra. O telemóvel vibrava sem parar no bolso. Ela apenas esperava que o perseguidor finalmente se acalmasse e recuasse ao saber da sua nova relação, que a fotografia com o colega funcionasse como prova. A rapariga nem suspeitava de onde, na verdade, Chen estava a enviar todas aquelas mensagens. Ele estava muito perto, mais perto do que ela pensava. Jiang esperou pela amiga cerca de 1 hora. Estava junto à saída da estação, a mexer no telemóvel, a escrever à mãe, a olhar para o relógio. Depois da meia-noite, finalmente encontraram-se. Abraçaram-se brevemente e foram para casa a pé, pelas ruas noturnas e desertas, onde os raros candeeiros de rua projetavam sombras longas. De acordo com a reconstituição dos acontecimentos, ao aproximarem-se de casa, Liu Xin disse que precisava urgentemente de ir à casa de banho e correu à frente. Jiang seguia, sem pressa, estava cansada do dia, pensava nas suas coisas. Liu Xin subiu as escadas, abriu a porta com a sua chave e entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si. Jiang vinha logo a seguir pelas escadas. Ouviu o clique da fechadura. Liu Xin estava na casa de banho quando ouviu os gritos da amiga do outro lado da porta de entrada. A voz de Jiang, alta, assustada, algo exigente. Depois, um grito. A rapariga saiu a correr da casa de banho e tentou entreabrir a porta para deixar Jiang entrar. Agarrou na maçaneta, puxou-a na sua direção, mas só conseguiu empurrar a folha da porta um pouco, uns 5 centímetros, não mais. Depois, algo a fechou de volta com força e a segurou. Liu Xin empurrou com todo o seu peso. Inútil. A porta não cedia. Alguém a segurava do lado de fora. Alguém mais forte. Liu Xin olhou pelo olho mágico, mas não viu nada. Estava partido há muito tempo. O senhorio prometia sempre consertá-lo, mas nunca o fez. Em vez de uma lente de vidro, havia um buraco negro. Durante vários minutos, Jiang gritou do outro lado da porta. A voz falhava, as palavras confundiam-se. Depois, surgiu outra voz, masculina, rouca, zangada. Liu Xin reconheceu-a imediatamente. E a amiga não sabia o que fazer. O pânico apertava-lhe a garganta. Liu Xin percebeu que o seu ex-namorado estava a atacar Jiang. Ela gritava através da porta. Deixa, por favor, não é ela, larga. Pedia ao rapaz que as deixassem em paz.
Mas ele parecia nem ouvir os seus apelos por causa dos gritos altos de Jiang, ou fingia que não ouvia. Quando o barulho lá fora parou, Liu Xin decidiu chamar a polícia. Finalmente, as mãos tremiam tanto que marcou o número errado 2 vezes. Na terceira tentativa, conseguiu. A rapariga deu a morada, a voz tremia. Disse que alguém tinha atacado a sua melhor amiga. O operador fazia perguntas num tom calmo e profissional. Liu Xin respondia de forma confusa. Era óbvio que o agressor era Shen, mas, por alguma razão, a rapariga afirmou inicialmente que não conhecia a identidade do assassino. Disse ao operador: "Não sei quem é, um homem qualquer." Mais tarde, isso levantaria questões. Mais tarde descobriu-se o seguinte: assim que Liu Xin expulsou o ex-namorado do restaurante onde trabalhava, ele foi imediatamente para o prédio de apartamentos onde Jiang vivia. Não foi para casa. Não se acalmou. Foi para lá. O perseguidor esperou pelas raparigas no 3º andar, enquanto elas viviam no 2º. Escolheu um local de onde se via a entrada do prédio. Sentou-se nos degraus. Tirou uma garrafa de álcool. Ali ele bebeu, lenta e metodicamente, e continuou a enviar mensagens de raiva com ameaças. Olhava para o ecrã do telemóvel, escrevia, enviava, bebia novamente. Estava tão zangado que ansiava por vingança. Queria descarregar a sua agressividade nas raparigas, em ambas. Não importava qual delas aparecesse primeiro. De acordo com a reconstituição, o ex-namorado não notou Liu Xin a entrar a correr no prédio. Ela correu mesmo muito depressa. Subiu as escadas quase a correr. Conseguiu escapar por milagre, pois era ela o alvo principal. Ele viu apenas Jiang a aproximar-se da casa. Lentamente, sozinha, cansada depois do trabalho. Enquanto Liu Xin estava na casa de banho, o ex desceu um andar e atacou a sua amiga. Esperou que ela se aproximasse da porta. Jiang tirou as chaves, colocou-as na fechadura. Nesse momento, ele saiu da sombra. Jiang tentou mais uma vez proteger a amiga. Pôs-se entre ele e a porta. Falou alto, de forma exigente: "Vai-te embora, agora mesmo, vou chamar a polícia." A discussão intensificou-se. Ele deu um passo em frente. Ela não recuou. No calor do conflito, o jovem tirou uma faca grande. A lâmina brilhou à luz fraca da lâmpada do corredor e desferiu 12 golpes, um após o outro, metodicamente, no pescoço, nos ombros, no peito. Jiang tentou proteger-se com as mãos. Ficaram com cortes profundos, feridas de defesa, como diriam mais tarde os médicos legistas. E com o último golpe, cortou-lhe a garganta, com um movimento amplo da esquerda para a direita. A vítima do ataque perdeu rapidamente as forças. As pernas cederam, caiu, ficou em silêncio. O sangue espalhou-se pelo chão do corredor, infiltrando-se nas fendas entre os azulejos. E o criminoso simplesmente fugiu, sem olhar para trás. Deixou a faca ao lado do corpo e correu escadas abaixo, deixando a rapariga a esvair-se em sangue. As marcas dos seus tênis ficaram impressas no sangue nos degraus. Quando Liu Xin contactou a polícia, pediram-lhe que ficasse no apartamento e não abrisse a porta. A instrução era clara: tranque todas as fechaduras, não abra a ninguém, espere. A rapariga obedeceu prontamente. Colocou o trinco de segurança. Sentou-se no chão do corredor. Tremia. Do outro lado da porta havia silêncio, um silêncio assustador. Paramédicos e polícias chegaram ao local 15 minutos depois.
As sirenes acordaram os vizinhos. As pessoas espreitavam das portas. A polícia isolou o patamar das escadas. Fotografaram o local do crime. Prestaram assistência à vítima. Fizeram tudo o que podiam, ali mesmo, no chão frio do corredor. Depois, transferiram-na cuidadosamente para uma maca e levaram-na para o hospital. Apesar de todos os esforços dos médicos, a 3 de novembro de 2016, às 2h25 da manhã, Jiang, de 24 anos, faleceu devido aos ferimentos e à hemorragia subsequente. O corpo não resistiu. A perda de sangue foi demasiado grande. Liu Xin não sofreu qualquer ferimento, nenhum arranhão. Isso até parecia suspeito, demasiado suspeito. Naquela mesma manhã, levaram-na para a esquadra da polícia, num carro patrulha, e interrogaram-na. O detetive fez perguntas metodicamente, anotando as respostas. Ela afirmou que não viu o que aconteceu exatamente do outro lado da porta, apenas ouviu gritos. Como não conseguiu abri-la e o olho mágico ainda não tinha sido consertado, a rapariga tinha certeza de que o ex-namorado estava segurando a porta com o seu peso, e por isso ela simplesmente não teve força para o empurrar e ajudar a amiga. Ela repetiu isso várias vezes. Eu não consegui abrir. Ele estava segurando a porta. Eu tentei, mas não consegui. Outra testemunha, uma vizinha idosa das raparigas, observou pelo olho mágico um jovem suspeito que gesticulava muito. Ela espreitou ao ouvir o barulho. A mulher apenas ouviu gritos e viu-o a discutir algo emocionalmente com a rapariga. No entanto, não o viu atacar ninguém. Não viu faca, não viu sangue, apenas as costas do homem e os braços a gesticular. Quando a mãe de Jiang foi informada da morte da filha, a princípio não acreditou. Simplesmente recusou-se a acreditar e tentou ligar-lhe, pensando que era algum erro, que se tinham enganado, que a filha lhe responderia agora com voz sonolenta: "Mãe, o que aconteceu? Por que estás a ligar tão cedo?" Mas a filha não atendia ao telemóvel. O assinante não estava disponível. De novo e de novo. Quando a mãe ligou para a amiga da filha e perguntou: "Liu Xin, o que se passa? Por que é que a minha filha não atende?" A rapariga respondeu que estava na polícia e absteve-se de dar pormenores. A voz era calma, calma demais. "Ligo mais tarde", disse ela e desligou. Na verdade, naquele momento, ela própria ainda não sabia que a amiga tinha morrido. Só lhe disseram isso algumas horas depois, quando o interrogatório terminou. Quando a polícia lhe deu a notícia, ela reagiu de forma tão calma, como se o destino de Jiang lhe fosse completamente indiferente. O detetive mais tarde anotaria isso no relatório: ausência suspeita de reação emocional. Não chorou, não gritou, apenas acenou com a cabeça. Disse: "Entendido", e foi tudo. Nos dias seguintes, Liu Xin nunca mais ligou à mãe da falecida, não escreveu, não falou com a mulher, que ainda não conseguia acalmar-se e tentava obter algumas respostas. Ligava repetidamente, escrevia mensagens, era simplesmente ignorada. Lia, mas não respondia. Passou quase um dia de silêncio antes de a rapariga finalmente responder, de forma curta e seca. Mais tarde contaria tudo em pormenor, mas agora queria concentrar-se em ajudar a polícia a capturar o criminoso. Precisava de prestar declarações. O resto ficaria para depois. Tal comportamento e atitude da amiga da filha indignaram a mãe da vítima. Afinal, a sua filha salvou a amiga ao preço da própria vida. Morreu a protegê-la. Ela nem sequer apreciou o seu ato. Nem sequer disse uma palavra de condolências. A mulher insatisfeita publicou um post na popular rede social chinesa Weibo, um post detalhado e emotivo. Contou que a sua filha tinha sido morta pelo ex-namorado da sua amiga Liu Xin.
Descreveu todos os detalhes do ocorrido que conhecia. Como a filha a ajudou, como arriscou, como morreu. A reação foi ambígua. Por um lado, o público tentou apoiar a mulher que perdeu o sentido da vida, a sua única filha. Os comentários estavam repletos de condolências. As pessoas também queriam ajudar a avançar a investigação. Partilhavam a publicação. Escreviam para a polícia. Por outro lado, os que se importaram ficaram indignados com o comportamento de Liu Xin. Acreditavam que ela tinha alguma relação com o ocorrido, já que a morte da amiga lhe era tão indiferente. E ela nem sequer tentou ajudar durante o ataque. Apenas ficou atrás da porta a ouvir enquanto a pessoa que a ajudou era assassinada. Os rumores e as discussões sobre o caso chegaram à própria Liu Xin e à sua família. Os pais começaram a receber chamadas de jornalistas, de conhecidos, de estranhos. Isso provocou uma forte reação da jovem, que contatou a mãe da vítima. Escreveu uma mensagem, pediu para parar o fluxo de publicações com o seu nome e todos os detalhes. "Isso é perseguição", escreveu ela. "É ilegal." Nesse momento, a opinião pública já estava formada. Apoiavam a mulher e estavam contra Liu Xin. As hashtags com o seu nome acumulavam milhões de visualizações. Todos estavam convencidos de que Shen era o culpado. Era óbvio. Mas também se formou um preconceito em relação a Liu Xin, que era considerada cúmplice, embora indiretamente. Cúmplice por omissão. Um dia depois, Liu Xin contactou novamente a mãe de Jiang. Escreveu uma longa mensagem. Disse que ainda não estava pronta para se encontrar com ela. Era demasiado pesado psicologicamente. Afirmou que tinha medo de revelar alguns detalhes do ataque enquanto o assassino não fosse apanhado. E se ele estivesse a seguir as notícias? E se algo corresse mal na investigação? A mãe da falecida estava convencida de que isto era apenas uma manifestação de desrespeito para com ela e a sua filha. Desculpas. E continuou a agir ativamente na internet para chamar a atenção para sua história. Publicava posts todos os dias. A mulher temia que a investigação da morte da sua filha pudesse estagnar noutro país, que sem a pressão pública o caso fosse arquivado. Por isso, tentava criar o máximo alarido possível. A mulher inconsolável não queria parar. Não conseguia. Continuou a pressionar Liu Xin, pública e abertamente. Tudo chegou a um ponto crítico em menos de uma semana. A jovem ficou tão zangada que declarou: cessaria qualquer cooperação com as autoridades se não parassem de a mencionar na internet. Escreveu uma carta oficial ao investigador. Ameaçou retirar o seu depoimento. Depois disso, a família de Liu Xin contatou diretamente a mãe. Telefonaram, pediram que parasse de se corresponder com estranhos, a quem ela contava detalhadamente as circunstâncias da morte da filha. Disseram que isso estava interferindo na investigação, que era difamação. Então, Liu Xin também começou a dirigir-se pessoalmente às pessoas na internet. Criou a sua própria conta. Escrevia longos posts. Pedia-lhes compreensão e apoio. Explicava a sua posição. Queixava-se da perseguição. No entanto, a confiança nela já estava abalada. Era considerada cúmplice no assassinato, mas ninguém sabia os detalhes ao certo. Havia apenas rumores, suposições, suspeitas. Por causa de tudo isto, ela até se recusou a comparecer na cremação da sua melhor amiga, que ocorreu a 11 de novembro. Disse que tinha medo de se encontrar com a mãe. Tinha medo dos jornalistas. Tinha medo do julgamento. Esta foi a gota de água para a mãe de Jiang.
Como se pode não ir despedir-se da pessoa que te salvou? Mais tarde, a jovem declarou na internet que, na verdade, tinha estado presente na cerimônia, mas que ficou afastada, do lado de fora, para não se cruzar com os jornalistas e não estragar a cerimônia com a sua presença. Mas, por alguma razão, ninguém a viu. Nenhuma das pessoas presentes. Estranho, não é? Liu Xin não queria comunicar com os entes queridos da sua amiga falecida, o que causou uma onda ainda maior de condenação. Os comentários sobre as suas publicações tornaram-se cada vez mais maldosos. As pessoas escreviam coisas terríveis. Durante todo este tempo, o agressor, Chen, de 25 anos, estava sendo procurado. A sua fotografia era mostrada nas notícias, cartazes de procurado eram afixados. As câmeras de vigilância nas estações de comboio e aeroportos eram verificadas. Ele só foi preso a 24 de novembro, 3 semanas após o ataque. Foi encontrado num hotel barato nos arredores de Tóquio. Não resistiu à prisão. Apenas estendeu as mãos em silêncio para as algemas. Nessa altura, os detetives já tinham descoberto as mensagens ameaçadoras que o rapaz trocava com a sua ex-namorada. Centenas de mensagens, chamadas, mensagens de voz. Isto foi base suficiente para que ele se tornasse o principal suspeito desde os primeiros dias da investigação. Não havia dúvidas. Após uma série de interrogatórios, longos e exaustivos, a 14 de dezembro, Shen foi acusado de homicídio premeditado de Jiang. Ele sentou-se na sala de interrogatórios, a olhar para a mesa. Não levantava os olhos. Liu Xin e a mãe, Jen, regressaram à China. A mulher trazia consigo a urna com as cinzas. Pequena, branca, fria ao toque. Segurou-a com as 2 mãos durante toda a viagem. Queria enterrar a filha na sua terra natal, ao lado dos túmulos dos seus antepassados. Como o Chen tinha sido apanhado, ela pensou que o caso estava a chegar ao fim e que Liu Xin contaria tudo. Finalmente explicaria. Finalmente se encontraria com ela. No entanto, mesmo agora, a jovem continuava a ignorar os pedidos de encontro. Não atendia às chamadas, bloqueava as mensagens. A mulher passou o ano novo lunar numa casa vazia, sozinha. Na mesa havia uma fotografia da filha numa moldura. Velas, a comida de que a filha gostava, oferendas tradicionais para os espíritos dos antepassados. Ela tentava lidar com a dor da perda. Sentava-se à mesa e falava com a fotografia. Parecia que estava prestes a perder toda a esperança de justiça. No auge das festividades, enquanto outras famílias se divertiam lançando fogo de artifício, a mãe da vítima sentiu uma determinação, uma estranha e fria determinação, de obter justiça para sua filha, de qualquer forma, a qualquer custo. Em maio de 2017, a tensão entre Liu Xin e Jian Qiulian começou a aumentar novamente. A jovem continuava a evitar o contato. A mãe não conseguia aceitar isso. Por causa disso, a mulher recorreu a medidas extremas. Ela publicou abertamente toda a informação que sabia sobre a família de Liu Xin, sobre a própria jovem, incluindo o endereço de casa em Qingdao e os números de telefone dos pais. O post era raivoso, acusatório, com a exigência de uma resposta, com um apelo para não ficar em silêncio. Os que se importaram reagiram imediatamente. Em poucas horas, no mesmo dia, a família de Liu Xin recebeu uma onda de insultos e ameaças. As chamadas começaram de manhã e não pararam até a noite. Alguém enviava mensagens, alguém ia à sua casa, gritava debaixo das janelas. Por causa disso, eles até contactaram a mãe inconsolável. O pai de Liu Xin ligou. A sua voz tremia de raiva.
Começaram a ameaçar com um processo judicial por perseguição, por difamação, por incitação ao ódio. Mas para a mãe da vítima, já nada importava. O que tinha ela a perder? Ela apenas queria obter justiça para a sua filha. O resto não tinha importância. Os pais da amiga estavam tão cansados da pressão constante, das chamadas e ameaças, que a mãe de Liu Xin chegou a declarar, com raiva durante uma das conversas, talvez fosse o destino de Jiang viver uma vida curta. Talvez estivesse predestinado. Talvez nada pudesse ser mudado. A mulher não podia suportar tal insulto. Essas palavras queimavam como ácido. Por isso, em agosto de 2017, ela continuou a distribuir panfletos na rua ativamente, todos os dias. De manhã, perto do metro, à tarde, perto dos centros comerciais, à noite, perto das universidades. Para chamar a atenção do público para a tragédia e forçar Liu Xin a falar e a testemunhar contra Chen em tribunal. Os panfletos eram simples, mas eficazes. A fotografia da filha, uma breve descrição do ocorrido e a informação sobre a família de Liu Xin que tinha sido publicada na internet. Nomes, endereços, números. Com um apelo para ligarem e exigirem respostas. Aparentemente, os esforços de Dian Xuelian não foram em vão. A pressão funcionou, pois Liu Xin finalmente concordou em encontrar-se pessoalmente com a mãe da sua melhor amiga no final de agosto. Escreveu-lhe ela mesma, marcou uma data, um local. Ela contou em detalhe a história do assassinato e tudo o que sabia. O encontro foi transmitido ao vivo, por iniciativa da mãe. Câmaras, microfones, jornalistas. Liu Xin sentou-se em frente, pálida, com os braços cruzados sobre o peito. Falava baixo, desviava o olhar. A mulher não pediu desculpa pela campanha de informação que organizou. Pelo contrário, declarou diretamente para a Câmara que não conseguia entender por que uma testemunha tão importante tinha permanecido em silêncio por tanto tempo e a tinha ignorado. Que isso parecia suspeito, que uma pessoa honesta não tem nada a esconder. A mãe da vítima apenas queria saber como foram os últimos momentos da vida da sua filha, o que ela sentiu. O que pensou, porque não conseguia encontrar paz de espírito sem essas respostas. Apesar do pedido de desculpas de Liu Xin, e ela pediu desculpa, disse que lamentava o que aconteceu, a mulher não a perdoou, não conseguiu. Na opinião da mãe, ela comportou-se de forma demasiado fria em relação à pessoa que a ajudou muito, a abrigou, arriscou-se por ela e, no final, até deu a sua vida. E Liu Xin nem sequer foi ao funeral, nem sequer derramou uma lágrima. Após a transmissão ao vivo, Dian voltou a sua atenção para o criminoso. Tinha um novo objetivo. Começou uma campanha massiva pela pena de morte, recolheu assinaturas, organizou comícios. A mulher regressou a Tóquio para isso, vendeu os últimos bens de valor para pagar o alojamento. E até dezembro, quando as audiências foram marcadas, conseguiu reunir um número colossal, 4,5 milhões de assinaturas de chineses e japoneses em apoio à iniciativa da pena capital. As caixas com os papéis ocuparam várias mesas na sala do tribunal. Nas audiências, surgiu uma versão diferente dos acontecimentos, contada por Chen durante os interrogatórios. O seu advogado, um jovem de fato caro, lia o depoimento. Segundo o réu, ele perseguiu as jovens tarde da noite desde a estação de metro. Não se escondeu, caminhou abertamente. Elas começaram a fugir assim que o viram. Liu Xin foi mais rápida, mais jovem, mais atlética. A jovem chegou primeiro ao apartamento e usou a sua chave, fechando a porta atrás de si. A fechadura estalou. Ela não deixou Jiang entrar
que imediatamente começou a discutir com ele no patamar da escada. Chen insistiu que apenas a segurou contra a parede, não a magoou. Tentou chamar a sua ex-namorada através da porta. Gritou para que Liu Xin saísse, para que conversassem. E quando percebeu que Liu Xin não ia abrir a porta e, ao que tudo indicava, estava a ligar para a polícia, ouviu a sua voz atrás da porta, entrou em estado de choque devido à raiva, perdeu o controle e começou a esfaquear Jiang. Simplesmente explodiu. Não conseguiu parar. Depois, esta história começou a sofrer alterações. Mesmo durante as audiências, quando o procurador começou a fazer perguntas incômodas, Chen declarou de repente, com uma voz cheia de confiança, que a faca que matou a jovem, na verdade, não lhe pertencia. Que a própria vítima tirou a sua arma branca e o atacou primeiro. Tentou cortá-lo. Defendeu-se agressivamente. Agora, ele tentava atribuir a morte dela a excesso de legítima defesa. Eu estava apenas a defender-me, dizia ele. Tirei-lhe a faca. A culpa foi dela. Naturalmente, 12 facadas, profundas, penetrantes, ferimentos de defesa nas mãos da vítima e a garganta cortada não pareciam uma tentativa de se defender de um ataque. Os médicos legistas confirmaram isso. A natureza dos ferimentos indicava uma agressão direcionada, um desejo de matar. Como prova, a acusação usou as mensagens com ameaças. Foram projetadas num grande ecrã na sala do tribunal. Cada mensagem foi lida em voz alta. E também uma gravação das câmaras de vigilância. Apesar de o jovem se ter preparado cuidadosamente e analisado como evitar ser filmado, Chen não conseguiu proteger-se completamente. Uma câmara na casa vizinha registou-o a entrar no prédio. Outra câmara mostrou-o a sair a correr de lá alguns minutos depois. O rosto estava nítido. A correspondência era de 100%. Depois, a história do réu mudou mais uma vez, na terceira audiência. Agora, ele adicionou um novo detalhe estranho, aquele que causou um verdadeiro choque na sala. Segundo o jovem, Liu Xin simplesmente correu para o apartamento primeiro e trancou-se. Isso era verdade. Mas, na realidade, Jiang também não ficou para trás. Elas correram praticamente juntas. Correram lado a lado pela escada. Mas a ex, e aqui ele fez uma pausa, olhou diretamente para a câmara, a empurrou intencionalmente a amiga para o corredor antes de fechar a porta. Usou-a como um escudo, como uma vítima. O réu insistiu que não tentou bloquear a porta e manter Jiang do lado de fora. Pelo contrário, o seu interesse era chegar precisamente a Liu Xin. Ela era o alvo. Ele queria falar com ela. Jiang apenas estava no lugar errado, na hora errada. Mais tarde, a mãe de Jiang disse aos jornalistas que foi por isso que perseguiu a amiga da sua filha por tanto tempo. Não por vingança, não por maldade. Ela sentia subconscientemente, com um instinto maternal que não se engana, que a melhor amiga da sua filha não estava a contar tudo, que estava escondendo algo importante. A 20 de dezembro de 2017, Chen Shifeng foi condenado a 20 anos de prisão. O julgamento ocorreu em Tóquio, numa sala lotada. O júri considerou-o culpado por unanimidade. Todas as 12 pessoas levantaram as mãos sem hesitação. Não podia haver dúvida sobre a sua culpa, dada a quantidade de provas contra ele. Após cumprir a pena, está prevista sua deportação de volta para a China, onde, possivelmente, enfrentará acusações adicionais. Por enquanto, ele continua a cumprir a sua pena atrás das grades numa prisão japonesa, numa cela individual, sob vigilância reforçada. Curiosamente,
A pena de morte pela qual a mãe da vítima lutou tão ferozmente nunca foi seriamente considerada como punição para ele. O juiz explicou isso calmamente, quase em tom de desculpa. A pena capital existe no Japão, é verdade, mas é aplicada muito raramente, geralmente contra maníacos e assassinos em série, de cujas mãos morreram várias pessoas, 3 ou mais. Chen tinha uma vítima. Pelos padrões japoneses, isso não justificava a pena capital, por mais monstruoso que soe. Durante a investigação, descobriu-se outro detalhe desagradável. Liu Xin não foi a única vítima do jovem no passado. Ele era obcecado por controlo e manipulação. Era o seu padrão de comportamento em todos os relacionamentos. Os detetives encontraram 2 ex-namoradas que contaram histórias semelhantes. Perseguição, ameaças, tentativas de isolar dos amigos, violência física. Por isso, todos os seus relacionamentos anteriores terminavam assim. Ele só era parado após repetidas queixas às autoridades. Uma das jovens obteve uma ordem de restrição temporária. A outra mudou de residência. No entanto, a história não terminou aqui. Parecia que a sentença tinha sido proferida, o assassino estava atrás das grades, o caso podia ser encerrado. Mas não. Em fevereiro de 2018, Jian Qiulian recebeu uma mensagem inesperada de Liu Xin. Foi a primeira vez que ouviu falar dela desde aquele encontro escandaloso transmitido ao vivo. Meio ano de silêncio, e de repente, uma mensagem. A jovem enviou felicitações pelo Ano Novo Lunar. Desejou prosperidade, saúde, felicidade. No texto, estava claramente indicado que ela desejava prosperidade especificamente à família de Jian. Desejo a sua família, assim começava a mensagem. Jian Qiulian interpretou isto como um insulto cínico, como uma zombaria. Afinal, o único membro da sua família, a sua única filha, o sentido da sua vida, a razão para acordar de manhã, tinha sido brutalmente assassinada no Japão. E Liu Xin poderia ter uma ligação direta com isso. Pelo menos, indireta. Disso a mulher estava certa. A mulher escreveu abertamente sobre isso à jovem. Não se conteve. Desabafou tudo o que tinha acumulado. Elas começaram um conflito por mensagens, duro, sem rodeios. As mensagens voavam de um lado para o outro, cada uma mais maldosa que a anterior. Mesmo assim, a história não terminou, porque nesse mesmo dia, à noite, quando já estava escuro, a mulher recebeu uma encomenda. Um estafeta trouxe uma caixa. Remetente, Liu Xin. A mulher abriu. Dentro havia comida. A jovem tinha lhe enviado pescoço de pato e carne de pombo, embalados a vácuo, com cuidado, caro, com um bilhete, um presente para a festa. Para entender toda a profundidade da zombaria, é preciso considerar o contexto cultural. Na China, quaisquer presentes são extremamente simbólicos. Cada detalhe tem um significado. A mulher viu imediatamente um subtexto assustador e cruel nisto. O fato é que o nome da sua filha, Jiang, soava quase idêntico à palavra pombo em chinês. Os mesmos tons, quase a mesma fonética. Além disso, e isto era o mais terrível, o ferimento fatal para Jiang foi precisamente no pescoço. 12 facadas, a última das quais lhe cortou a garganta. Por isso, o pescoço de pato na encomenda não parecia uma mera coincidência. Era uma mensagem, uma zombaria da sua dor. Tudo isto parecia uma verdadeira e calculada zombaria de uma mulher que tinha perdido tudo.
Quando Dian Chulian escreveu a Liu Xin sobre isso, com raiva, exigindo explicações, esta continuou os insultos abertamente, sem insinuações, com todas as letras. Escreveu que a mãe era a culpada pela morte da filha. Que se não fossem as suas ambições, a jovem teria ficado na China. Que era karma, que era preciso aceitar e deixá-la em paz finalmente. Paradoxalmente, a campanha contra a família de Liu Xin, liderada por Dian, até beneficiou a jovem. Se antes, graças às ações agressivas da mulher, Liu Xin era odiada por praticamente toda a internet chinesa, agora, após um ano de perseguição, após a publicação de dados pessoais, após pressão constante, as pessoas começaram a ouvi-la. O efeito foi o contrário, e até surgiu um grupo de apoio que sinceramente simpatizava com ela. Viam-na como uma vítima de uma mãe obsessiva que não consegue aceitar a tragédia e procura culpados. Em 2018, Liu Xin comunicava ativamente na internet com um dos seus apoiantes mais leais, trocava longas mensagens com ele, partilhava detalhes, e numa das conversas revelou um detalhe completamente novo e anteriormente desconhecido do caso de Dian. Acontece que, naquela noite fatídica, quando a sua amiga foi assassinada atrás da porta, ela não estava apenas à espera da polícia. Ela ligou a um advogado para uma consulta. Enquanto esperava pela chegada das autoridades, enquanto Jiang, possivelmente, ainda estava viva e a sangrar no corredor, Liu Xin estava a ligar a um jurista, a perguntar o que devia fazer, quais eram os seus direitos, quais eram as suas obrigações. Isto pareceu extremamente estranho à luz das suas próprias alegações de que não sabia o que tinha acontecido com a amiga atrás da porta fechada, que não tinha visto, que apenas ouviu gritos, mas não percebeu a gravidade da situação. Se não sabes o que aconteceu, por que ligar a um advogado? As pessoas ligam aos familiares, aos amigos, mas não a juristas, não em primeiro lugar. Graças à contínua atividade na internet e à gradual revelação de novos detalhes da tragédia, Liu Xin até ganhou uma certa popularidade. Tornou-se, como se diz agora, uma influenciadora. Teve a oportunidade de ganhar dinheiro com o seu blog, contratos de patrocínio, doações de fãs, publicidade. A jovem monetizou a sua tragédia. Além disso, ela começou, primeiro com cautela, depois cada vez mais abertamente, a provocar os seus apoiantes para perseguirem a mãe de Dian, com insinuações, com partilhas, com comentários como "vocês próprios percebem quem é o verdadeiro agressor aqui". A conta da jovem, por este motivo e devido a inúmeras queixas, foi até temporariamente bloqueada pela administração. No final de 2018, por incitação ao ódio, Liu Xin perdeu definitivamente o acesso a ela. A plataforma eliminou a conta para sempre. Dois dos mais fervorosos apoiantes da jovem, jovens que escreviam comentários particularmente cruéis, foram para a prisão. Penas curtas, de 6 meses, por insultos sistemáticos a Dian Chulian, por ameaças, por doxing. A perseguição à mulher, organizada na internet, foi tão intensa e perigosa que a mãe até teve de mudar de nome oficialmente, através do tribunal, com novos documentos, e mudar-se para outra cidade, alugar um apartamento com um apelido falso. Os vizinhos não conheciam a sua história, e ela manteve-se em silêncio. Apenas tentava sobreviver, dia após dia. Mas a mãe nunca se acalmou, não se conformou. Em 2021, 5 anos após a tragédia, ela recorreu ao tribunal. Apresentou uma ação civil para levantar a questão da culpa da melhor amiga na morte da sua filha.
Como o processo criminal já tinha terminado há muito tempo e ocorrido no Japão, na China, a mulher só podia apresentar uma ação civil, exigir uma compensação financeira por danos morais, alegando que a jovem era parcialmente responsável pelo assassinato, que as suas ações, ou a falta delas, levaram à morte de Jiang. Quando o processo começou, Liu Xin não compareceu ao tribunal na primeira audiência. Enviou um advogado. Mas isso nem sequer afetou o andamento do processo. O juiz ordenou que continuassem sem ela. Nessa altura, as autoridades de investigação descobriram as gravações das chamadas telefónicas que Liu Xin fez naquela noite. Os peritos técnicos recuperaram os dados. Em muitos aspectos, as conversas eram ambíguas, pouco audíveis. Mas o contexto geral do diálogo resumia-se ao facto de Liu Xin estar a tentar expulsar pessoas, precisamente pessoas, no plural, que estavam atrás da porta. "Vão-se embora", dizia ela. "Deixem-nos em paz." Para quem ela estava a dizer isto? O advogado de Jiang, um jurista experiente com 30 anos de carreira, chamou imediatamente a atenção do tribunal para um detalhe crítico. Ela falava em chinês. Isto parecia extremamente estranho, pois a jovem afirmou repetidamente que não sabia quem estava atrás da porta, que podia ser qualquer pessoa, o senhorio, um vizinho, a polícia, qualquer um. Mas era perfeitamente óbvio que ela se dirigia aos seus compatriotas, a chineses. Ela sabia quem estava lá. Sabia desde o início. Considerando que as amigas viviam no Japão há anos, seria absolutamente lógico dirigir-se a um desconhecido atrás da porta em japonês. Teria sido a escolha natural. Mas ela escolheu o chinês. Por quê? Finalmente, a 10 de janeiro de 2022, uma data que a mãe de Jiang recordará para sempre, o tribunal chinês proferiu a sua decisão. Liu Xin era, de fato, parcialmente culpada pela morte da sua melhor amiga. Ela não a avisou adequadamente sobre a ameaça. Sabia que o ex-namorado a estava a perseguir, sabia que ele era perigoso, mas não insistiu em contactar a polícia. Não fez nada para realmente salvar a amiga no momento crítico. No final do processo, o tribunal confirmou que a ré poderia, de fato, ter se trancado intencionalmente no apartamento e impedido a amiga de entrar, sabendo da presença do agressor do lado de fora. As provas circunstanciais, o tempo de reação, a natureza das ações, a ausência de tentativas de forçar a porta, indicavam isso. A jovem foi multada em cerca de 700 mil yuan. Naquela época, isso equivalia a aproximadamente 100 mil dólares, uma quantia enorme. Liu Xin ficou indignada com a decisão do tribunal. O seu advogado leu uma declaração injusta, baseada em emoções e não em fatos, e recorreu imediatamente. O processo arrastou-se por mais alguns meses. 6 meses depois, o caso foi reavaliado. Agora, finalmente ciente da gravidade da situação, a jovem até compareceu pessoalmente na audiência, pela primeira vez. Sentou-se no banco dos réus, respondeu às perguntas, chorou, jurou que tentou ajudar. Apesar disso, apesar das lágrimas, das desculpas, do testemunho de um psicólogo sobre o estresse pós-traumático, a sentença foi mantida. O recurso foi rejeitado. A quantia foi confirmada: 700 mil yuan. Para pagar a multa, Liu Xin recorreu aos seus apoiantes na internet. Criou uma campanha de crowdfunding, pedindo para angariar dinheiro porque tinha sido injustamente acusada, porque ela também era uma vítima, porque precisava de ajuda. Funcionou melhor do que se poderia esperar.
A campanha lançada rendeu à jovem uma grande quantia em poucas semanas. As pessoas transferiam pequenas quantias, alguns 100 yuan, outros 1.000, mas não o total, cerca de metade da quantia necessária. Os fundos restantes foram reunidos pela jovem com a ajuda da família. Os pais venderam o carro, pediram empréstimos, hipotecaram a casa. No final de 2022, Jian Lian recebeu o valor total da indenização. O dinheiro foi transferido para sua conta. Ela olhou para os números no ecrã e não sentiu nada. Vazio. O dinheiro não traria a sua filha de volta, mas era alguma coisa. E a mulher agiu como a sua filha teria agido. Doou a maior parte, quase 600.000 yuan, a uma organização de caridade que ajuda famílias de baixos rendimentos a apoiar os filhos no ensino superior. O programa chamava-se Sonhos para o Futuro. Ela fê-lo porque era com essa organização que a sua filha trabalhava como voluntária enquanto ainda vivia na China, antes de se mudar para Tóquio. Jiang passava lá os fins de semana, ajudava a preencher formulários para bolsas, ensinava as crianças a desenhar. Mais tarde, a mulher falou várias vezes com jornalistas, deu entrevistas, apareceu em programas documentais, mas continuou a dizer a mesma coisa, que estava tão inconsolável como no primeiro dia. A dor não desapareceu. O tempo não cura. É um mito. Mas estava satisfeita por ter conseguido obter alguma justiça para sua filha. Pelo menos alguma coisa. Chen será libertado em 2037. Nessa altura, ele terá mais de 45 anos. Ainda bastante jovem. Poderá recomeçar se quiser. A mãe de Jiang não pretende desistir. Ela planeja lutar contra o criminoso usando o mesmo método já testado, a tática que funcionou com Liu Xin. A mulher planeia apresentar uma ação cível contra ele na China, assim que ele for deportado e estiver na sua terra natal. Exigirá uma indenização enorme, a máxima que a lei permite. E o valor recebido, se o receber, planeia doá-lo na totalidade para a caridade, para o mesmo fundo, para que outras crianças, outras Jiangs, possam realizar os seus sonhos, para que algo de bom possa sair deste pesadelo. E ela vai esperar o tempo que for preciso. 15 anos não é nada para uma mãe que perdeu tudo.